Olá, galera que se prepara para o concurso de agente da PF. Chegamos à nossa quarta aula e na aula de hoje nós vamos falar basicamente de agentes públicos. E quando eu falo em agentes públicos, eu não estou me referindo a um tema específico dentro de uma lei específica. Nós vamos trabalhar em cima de alguns conteúdos que vão ser relevantes, que fazem parte do programa de vocês. Em primeiro lugar, quando a gente fala em regime jurídico do servidor público, nós vamos analisar diversas regras constitucionais que constam da Constituição Federal e que se refere aos servidores públicos que sejam servidores civis de qualquer das esferas, União, Estados, DF, municípios. Especificamente voltado para o servidor público federal, nós vamos tratar também do Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112 de 1990, e sempre fazendo revisitas à Constituição Federal, demonstrando a compatibilidade e às vezes até alguma incompatibilidade, algum pequeno problema a ser resolvido, quando a gente compara o texto da Lei 8.112 com o texto da Constituição Federal. E em outros momentos nós vamos precisar falar da lei específica que trata das carreiras de policial civil da União e do Distrito Federal. E quando eu falo policial civil, lembrar que especificamente no que concerne a Polícia Federal, como ela não é uma polícia militarizada, ela entra no conceito amplo aí de policiais civis da União, do DF. Então nós vamos tratar da lei específica que trazem algumas regras disciplinares, algumas regras aplicáveis especificamente a esses servidores, ok? Que vão ser aplicáveis, Deus queira, a vocês depois da aprovação no concurso. Então, dentro dessa linha, começamos hoje a tratar basicamente da Lei 8.112 e da Constituição Federal. Na aula subsequente, nós vamos continuar tratando da Lei 8.112, mas a parte mais pesada, que é a parte referente a infrações cometidas pelos servidores. E dentro desse contexto de infrações, nós vamos comentar não só a Lei 8.112, mas também a lei que trata dos policiais civis da União e do DF, e da lei que trata de improbidade administrativa, porque vários daqueles ilícitos que aparecem tipificados na Lei 8.112 também vão ser tipificados lá na Lei 8.429, que é a lei que trata da improbidade administrativa. Então nós vamos falar desse regime disciplinar dos servidores públicos de uma maneira mais intensa em aula futura. Mas desde já vamos passar a tratar de uma maneira ampla de regime jurídico do servidor público. Então primeiro se diz que a regra do concurso público é exigida para toda forma de provimento originário em cargos públicos. A famosíssima regra do concurso público, só que aqui foi abordada de uma maneira bastante técnica, se falando no provimento originário de cargo público. Bem, quando a gente vai para a lei 8.112, quando se fala em provimento, se fala que é provimento um ato que provém da autoridade administrativa que é tendente a gerar a ocupação de determinado cargo público. Cargo, emprego, função, mas aqui a gente vai tratar fundamentalmente dos cargos públicos nessa parte inicial. Então, o ingresso em um determinado cargo público, o ato de aquele cargo público ser ocupado efetivamente, ele efetivamente sempre vai depender de concurso público ou não? Aqui se fala de provimento originário e a gente tem que entender o seguinte. Quando nós falarmos em provimento, há de se recordar que o provimento pode ser originário ou pode ser um provimento derivado. O provimento originário ganha esse nome porque ele é a forma de entrada, é a porta de entrada do servidor público, né, a porta de entrada no serviço público, e não depende, sem que dependa de qualquer vínculo anterior daquele servidor com o poder público. Ele está originariamente, é o primeiro vínculo que ele tem, originariamente se ligando ao poder público. O caso mais comum, obviamente, é o do concurso público. Você não precisa ser servidor público para tomar posse num cargo público em virtude de um concurso público. Então, sua posse decorre exclusivamente de você ter feito concurso, ter sido aprovado e cumprir os requisitos para prover aquele cargo público. Não há nenhuma correlação com o vínculo anterior. Então, a nomeação em virtude de concurso público é provimento originário. Percebam, pode ser até que certas pessoas que estão sendo nomeadas tenham algum vínculo anterior.
Mas a nomeação não decorre, não tem qualquer correlação com aquele vínculo anterior. Você pode, por exemplo, imagine o caso de um sujeito que exerce um cargo de técnico judiciário na União Federal, faz um concurso e passa para o cargo de analista judiciário. Ou no âmbito da PF, você era um agente da Polícia Federal, passou num concurso, passou a ser delegado. Então você tinha um vínculo anterior, mas você ingressar naquele cargo de delegado, ingressar naquele cargo de analista, no primeiro exemplo, não decorre de maneira alguma, não tem qualquer correlação com o seu vínculo anterior. A sua entrada, o seu provimento também é originário. Então quando você isola no tempo e no espaço aquele provimento de cargo e percebe que ele não dependeu de qualquer vínculo anterior, você tem um provimento originário. Eu falei isolar no tempo e no espaço, para que a gente não fique dizendo, mas esse cara já era servidor. Sim, era servidor, mas isso é irrelevante para esse provimento aqui. Então, isso é provimento originário. Basicamente, voltemos para cá para a lousa, a forma de provimento originário que a gente tem, a única é a nomeação. Você é nomeado para um cargo público, é por meio da nomeação que se faz o provimento do cargo público. Depois, claro, o servidor toma posse e a partir dali titulariza aquele cargo. Agora, no provimento derivado, não. Você também vai ocupar um cargo público, que estava lá vago, você vai entrar nesse cargo público, só que você vai para este cargo de uma maneira que é ligada a um vínculo anterior que você possuía. Por exemplo, um servidor público, ele era um auxiliar de serviços gerais, suponham, sofreu um acidente, passou a ter uma limitação física que não permite mais que ele exerça aquelas atividades de auxiliar de serviços gerais, e suponham que se entendeu que aquelas atividades eram atividades de complexidade semelhante à atividade de um recepcionista. E que existam esses cargos. Né? Existia o cargo naquela estrutura de auxiliar de serviços gerais, existia o cargo de recepcionista. Então, supõe a remuneração é a mesma, o grau de complexidade foi considerado o mesmo, tudo certinho, então você vai readaptar esse servidor, adaptá-lo para uma nova atividade, vai sair do cargo efetivamente de auxiliar de serviços gerais para o cargo de recepcionista, supondo que esses cargos existam, repito, né? Então você tem um provimento de um novo cargo, mas só pode ser aproveitado num determinado cargo, só pode ser aproveitado naquele cargo o sujeito que tinha um cargo anterior. Ele não pode ser aproveitado do nada, ele só é aproveitado porque tinha aquele cargo. Ou o caso, por exemplo, da pessoa que foi demitida, foi para a rua, vagou aquele cargo, brigou na justiça e conseguiu a reintegração. Foi reintegrado para certo cargo. Aquele provimento não é originário, porque só é reintegrado o sujeito que já fora servidor. Certo? Então são formas de provimento derivado. A promoção, é que eu vou falar bastante de promoção, porque as pessoas se atrapalham com relação a isso. Porque às vezes o sujeito diz, olha, eu passei num concurso para, suponho que exista agente da Polícia Federal nível 1, certo? E depois nível 2, 3 e 4. Então eu passei para o nível 1, do nível 1 vou para o nível 2. Aí muitos dizem, eu não mudei de cargo. Eu simplesmente mudei a classe que eu estava, mas o cargo é o mesmo, agente da PF. Não é assim. Porque a estrutura, vamos para aqui para a lousa, a estrutura do serviço público é da seguinte forma. Você tem vários cargos, por exemplo, na classe 01, vários cargos de agente, por exemplo. Aí você tem uma classe 02, uma classe 03, uma classe 04. Tem um formato assim de pirâmide mesmo, porque normalmente a primeira classe é a que tem mais cargos, é onde o pessoal entra via concurso. Aí você entrou aqui e ocupou esse cargo. Para você passar para a segunda classe, você precisa ser promovido. E a promoção tem essa setinha aqui. Você vaga esse cargo e faz o provimento desse. Vejam, para entrar na carreira é via concurso, nomeação aqui. Agora, para você sair do primeiro cargo e ir para o segundo, você precisa de ser promovido. Você não vai para a segunda classe direto via concurso. Então, também é uma forma derivada, porque para você chegar ao provimento do segundo cargo, você tinha já um cargo público anterior. Então, aquelas formas que nós vamos estudar, as formas de reintegração, como foi citado, de readaptação, promoção, dentre outras, todas essas formas são formas derivadas
de provimento de cargo. Então a questão foi técnica ao usar esse conceito. A regra do concurso público é exigida para toda forma de provimento originário em cargos públicos. Então, para ser nomeado para o serviço público, sempre tem que ter concurso público, sempre, para todos os casos, toda forma de provimento originário, nomeação, sempre tem que ter concurso público. A resposta é não, porque a gente sabe que ainda existem algumas poucas portas para que pessoas ingressem no serviço público sem concurso, né? O grande exemplo é o dos cargos em comissão. E aqui nós vamos usar o linguajar constitucional, né, que também é um linguajar utilizado pela Lei 8.112. Lembrem que a Constituição fala em cargos em comissão e fala em funções de confiança. Raciocinem sempre assim para facilitar o entendimento da lei que disciplina essa matéria. Sempre pensem assim: para você ingressar no serviço público, você vai ter que ter um cargo. Pense num cargo como uma cadeira, um local lá, uma vaga para você, uma mesa de trabalho. Aquele cargo ali tem um conjunto de atribuições. Na lei se define cargo como um conjunto de atribuições, um plexo de atribuições que devem ser cometidas a um servidor. Mas pensem como uma vaga. Para entrar, tem que entrar em cargo, ok? Então, quem vai exercer um cargo em comissão vai ocupar determinada vaga no serviço público. Isso faz com que seja possível que alguém venha de fora e ingresse naquele cargo. Alguém pode dizer, mas isso é óbvio. Por que Ricardo está insistindo tanto nessa história de pensar uma mesa de trabalho, um local? Porque a Constituição também fala em função de confiança. E quando se fala em função de confiança, ela é muito parecida com um cargo em comissão, mas há uma diferença marcante. Quando a gente fala em função, a gente fala em atribuições. Todo cargo tem que ter certas funções, tem que ter certas atribuições, certo? Mas quando se fala em função de confiança, especificamente essa unidade, função, ela não é um cargo. Como não é um cargo, não é uma vaga. Então daí a gente conclui o seguinte: para que alguém exerça a função de confiança, esse alguém já tem que vir com um cargo. O que eu quero dizer, só pode exercer a função de confiança quem já tenha um cargo efetivo. Função de confiança são aquelas chefias que colocam chefia de tal setor. O cara que vai ser chefe vai ser escolhido dentre os servidores que já têm cargos. Então, quando se falar em função de confiança, nós não estamos diante de uma exceção à regra do concurso público. É porque aquela atividade de direção, chefia e assessoramento vai ser cometida a alguém que já tem um cargo, que vai passar a exercer também essas funções, certo? Ou, falando especificamente da chefia do setor tal, vai exercer aquela função que muitos chamam de FG, função gratificada, porque o cara vai ter uma retribuição pecuniária que vai ser somada à sua remuneração por conta do exercício da função. Diferentemente é o caso do cargo, porque o cargo em comissão, a Constituição diz que pode ser titularizado por uma pessoa que já tem cargo efetivo, ou seja, uma pessoa já é titular de um cargo, passou, entrou via concurso e vai ser chamado para chefiar, para ser ministro, por exemplo, para ser secretário, um cargo de uma categoria elevada. Então pode ser uma pessoa que já tem cargo e pode ser uma pessoa que não tem cargo algum, que é escolhido pelo vínculo de confiança que o nomeante, a autoridade nomeante tem na pessoa que está sendo nomeada. Aí muitos fazem, Ricardo, misturou tudo agora. Porque cargo em comissão é diferente de função de confiança. E você está falando em nomear alguém para cargo em comissão em virtude de confiança. Olha, nos dois casos, cargo em comissão e função de confiança, nos dois casos, tem que haver o vínculo de confiança. Porque alguém, uma autoridade, vai ter a competência para escolher alguém para exercer certas funções que só podem ser de chefia, direção e assessoramento. Se eu vou escolher alguém para ser meu assessor, eu tenho que ter confiança naquele assessor. Se eu for escolher alguém para ser chefe, eu tenho que ter confiança naquele alguém. Se eu for escolher alguém para dirigir, para ser dirigente, eu tenho que ter confiança. Então sempre tem que ter confiança. Só que são duas situações diferentes. Um é um cargo, outra é uma função. No caso do cargo, lembrem, sempre pensem assim, para ingressar você tem que ter cargo. Para sentar lá na administração você tem que ter algum cargo. Se você vem de fora, seu caminho só pode ser o cargo em comissão. Se você vem sem concurso, cargo em comissão. Não dá para ir para a função de confiança, por quê? Porque como a função de confiança não é atrelada a um cargo, você já tem que vir com o seu cargo, você já tem que vir
fazendo aquela analogia, né, com a sua mesa de trabalho, porque não tem um lugar aqui para você. Você tem que trazer o seu próprio cargo e você vai exercer as funções de confiança. Então, não atentem tanto para a questão confiança o nome, porque confiança tem que existir nos dois casos. E de vez em quando aparecem questões de prova falando de umas leis malucas, porque os entes editam leis e dão o nome que querem. O que importa não é o nome que é dado. Se disseram que se a lei diz que a lei prevê uma gratificação que vai ser paga a quem chefiar certo setor, e essa criatura que vai chefiar o setor tem que ser titular já de cargo público efetivo, então estamos diante de uma função, que muitos chamam de função gratificada, muitos chamam de função comissionada, que aí misturou tudo, muitos chamam de função de confiança. E aí, amigo, o que importa é perceber que não é cargo, a palavra mais importante é mostrar que é função, não tem um cargo. Então, quem for titularizar aquela função, já tem que ser titular do cargo. Já quando se fala de cargo em comissão, aí tem o cargo. Aí você pode colocar nesta vaga ou alguém que também já tem cargo, então o cara é auditor e vai exercer um cargo de delegado da Receita Federal, diferentemente da Polícia Federal, delegado da Receita, você escolhe uma pessoa para exercer aquele cargo, tá? Então você poderia fazer dessa forma, ou você pode trazer de fora uma pessoa para exercer aquele cargo, certo? Agora, entre os dois há em comum o seguinte: cargo em comissão e função de confiança só podem existir para funções de direção, chefia e assessoramento. É uma das regras mais descumpridas do direito administrativo brasileiro. Principalmente no caso de cargo em comissão, porque muito candidato ganha a eleição prometendo emprego para um monte de gente, só que aí se depara com a regra de concurso público, aí cria um monte de cargo em comissão, porque cargo em comissão permite a entrada de gente de fora. Só que cria cargo em comissão para... Já vi em prefeitura, criar para copeiro, para motorista, até para médico. Olha, isso não é cargo de direção, de chefia, nem de assessoramento. Só se for direção do motorista, né? A direção ali não é. Dirigir algo, não é. Para as funções corriqueiras, comezinhas, como gostam de falar, o corriqueiro usual da administração, se não é para chefiar, não é para dirigir, não é para assessorar, não é necessário esse vínculo de confiança. E, por conseguinte, você tem que criar cargo efetivo para aquela função. Não adianta o sujeito dizer, olha, eu ganhei a eleição e todas as copeiras, todos os motoristas, toda essa galera vai ter que vir para cá em cargo em comissão. Porque aí depois, quando eu sair, sai todo mundo e acabou. Garantiu o emprego enquanto eu estive lá. Isso não pode existir. Então, voltemos para a lousa. Olha só. O artigo 37 da Constituição diz que a investidura em cargo ou em emprego público, né, emprego é o pessoal que é seletista, vinculado à consolidação das leis trabalhistas, cargo é o servidor estatutário, tá? Depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos. Então, a investidura, para você entrar originariamente, você teria que fazer concurso de provas ou de provas e títulos. Lembrar que sempre tem que ter prova, né? Pode ter só prova, ou pode ter prova e título, não pode fazer um concurso só de título, certo? De acordo com a natureza ou complexidade do cargo ou emprego, então você vai escolher se é prova ou provas e títulos de acordo com a complexidade. Se você vai, por exemplo, escolher, faz um concurso para uma pessoa que vai trabalhar como juiz, vai sentenciar, vai ter que escrever bastante, você deve levar em consideração livros que o sujeito escreveu, pós-graduações e por aí vai. Mas se você vai para um cargo eminentemente técnico, em que o sujeito não precisa dessa habilitação toda, você não precisa de fazer uma prova de títulos. Então, de acordo com a complexidade, você coloca provas ou provas de títulos. Aí se diz no fim, na forma prevista em lei, diz ressalvadas, ou seja, não dependem do concurso público, a nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Cargo em comissão, esse não depende de concurso público. Se a lei diz que é de livre nomeação e exoneração, pode ser feita a nomeação sem concurso público, ok? Então, já temos o caso do cargo em comissão e temos também o caso de contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público. É um outro caso em que o sujeito ingressa num cargo sem necessariamente ter feito concurso anterior, mas se exige um procedimento seletivo, pelo menos. Mas não é exatamente aquele concurso público de provas ou provas de títulos que a gente já conhece. Então nós podemos dizer, voltando para cá para a lousa, que o item 1 está errado. Cargo público nem sempre depende de concurso público, a grande exceção é o caso dos cargos em comissão. Mas já aproveitei e falei das funções também. Funções gratificadas, funções de confiança, FG, essas funções todas não são cargos exatamente, mas a semelhança dos cargos em comissão só podem ser usados para direção, chefia e assessoramento.
Vamos para o item subsequente, item de número 2, que diz o seguinte: segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, candidato aprovado fora das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido e certo à nomeação, se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante a validade do certame. Verdadeiro. Aqui é bom que a gente faça uma breve análise sobre como evoluiu essa jurisprudência, até que ponto chegamos e quais são as tendências. A ideia básica é a seguinte: inicialmente, durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal dizia que quem passa em concurso público não tem direito subjetivo à nomeação, tem apenas uma expectativa de direito. Quando eu falo em direito subjetivo é aquele que você pode exigir do outro lado que tome determinada providência, exigir uma prestação do outro lado. Você passa em concurso público, o que é que você espera? Que o poder público lhe nomeie. Então o que você quer é uma prestação do outro lado. O cara editar o ato lhe nomeando para você fazer aquele provimento originário do cargo. O Supremo dizia: você passou no concurso. Você tem a expectativa de um dia ser nomeado. Se você não for nomeado, não violaram direito algum seu. Se o poder público quiser nomear, ele nomeia. Mas se não entender necessário naquele momento, não nomeia. Você só tem expectativa. Só que mais à frente se começou a verificar que se o poder público ele libera um edital dizendo que quer preencher 100 vagas de policiais federais, de agentes da Polícia Federal, faz o concurso, isso significa que ele quer preencher aquelas 100 vagas, está tomando todas as providências. Significa que ele declarou efetivamente que há interesse, que há conveniência e oportunidade de nomear 100. Se ele faz o concurso e não nomeia os 100, ele está violando legítimas expectativas dos candidatos. Os candidatos têm direito subjetivo, porque o que poderia fazer com que a administração pública não nomeasse seria a ausência de conveniência e oportunidade. E a administração declarou praticamente que há conveniência e oportunidade de nomear 100 quando fez o concurso para 100. Então começaram a dizer: então o candidato que passar dentro das vagas que foram colocadas lá naquele edital para aquele concurso, terá o direito subjetivo à nomeação. Claro, quando a gente fala terá o direito subjetivo à nomeação, isso não exclui, porque o judiciário sempre deixa essa brecha, né, sempre deixa esse comentário de lado, lá, uma observaçãozinha, não exclui a possibilidade de o poder público, mostrando legítimo impedimento, algo que foi posterior àquele edital, mostrar que se tornou inconveniente ou se tornou até impossível se fazer aquela nomeação. Por exemplo, fez o concurso para 100 vagas, depois se demonstrou: olha, a arrecadação caiu e o poder público agora ficou no limite da lei de responsabilidade fiscal. Existe um limite chamado prudencial, a partir do qual, ultrapassado aquele limite, o poder público não poderá mais fazer nomeações. Então tem um impedimento legal, a arrecadação caiu, então não mais faz sentido. Então, nesse caso, se aceita que não se nomeie. O que não se pode fazer, o que não se aceita, é a negativa de nomeação pura e simples. Não nomeio porque não quero nomear mais, pronto e acabou. Isso não existe, certo? Isso tem atualmente uma repercussão clara, que é o direito do candidato buscar na justiça sua nomeação. Então a jurisprudência evoluiu e passou a dizer: quem passou no limite das vagas, dentro das vagas, terá o direito à nomeação. Depois o judiciário começou a ver que há certos casos em que o sujeito passou fora dos limites das vagas, mas também vai ter direito à nomeação. Porque ele passou a perceber que às vezes o poder público diz: olha, eu vou preencher 30 vagas e mais, colocou já no edital, e mais as vagas que surgirem durante o prazo de validade do concurso. Se ele já avisou isso, é porque ele diz que há o interesse de manter o quadro sempre completo. Porque eu fiz o concurso para 30 vagas, por exemplo, para 100 vagas, completei a quantidade de agentes da Polícia Federal que eu preciso, mas durante o prazo de validade existiam 100 candidatos esperando a nomeação e algumas das pessoas que foram nomeadas, por exemplo, 50 pessoas, acabaram por tomar outros caminhos, né? Alguns que estavam lá como agentes da Polícia Federal fizeram concurso para juiz, outros fizeram concurso para o Ministério Público e saíram. Outros candidatos se aposentaram, outros servidores se aposentaram e vagas surgiram. Está dito no edital que as vagas que surgirem serão preenchidas. Então, nesse caso, você também tem o direito à nomeação. Então, primeiro, passou dentro das vagas. Segundo, quem
passou fora das vagas, mas o edital dizia que seriam também providas as vagas que surgissem durante o transcorrer do período do concurso. Então, se você está dentro daquele grupo de pessoas que acabou, por conta desse surgimento de novas vagas, ficando dentro das vagas originais, das vagas do concurso, né? Porque se na realidade, se existiam 1000 cargos e mais 50 cargos vagaram, e o edital diz que seriam providas as vagas que surgissem, então você está dentro daquele limite de vagas, se você estava até a posição 150. 100 entraram de cara, que eram as vagas que estavam naquele momento. 50 vagas surgiram depois, você tem o direito. Agora, lembrar, não há ainda, tem gente dizendo que há, mas não há uma decisão falando que a administração é obrigada a prover todas as vagas que existem. Se isso não constar do edital, por exemplo, existem 8.000 vagas, fizeram um concurso para prover até 7.000. O poder público diz, olha, não tem interesse de prover as 7.000 agora. Você passou e vão lhe botar na marra, aí não existe. E também não existe, claro, o direito de todo mundo que passou a ser nomeado, independentemente de vaga. Tem que ter vaga para fazer a nomeação. Certo? Outro caso em que o pessoal diz que o direito à vaga existe, não colocaram no edital que iriam prover todas as vagas, colocaram que iriam prover 30, mas dos 30 que entraram, alguns saíram. Mesmo que, vejam, alguém diz, mas você já falou isso. Não, o que eu falei antes foi o seguinte, se o próprio edital diz que quaisquer vagas que venham a surgir durante a validade do concurso serão providas, se surgiu vaga, você tem direito a prover aquela vaga se você está ali encabeçando a lista, é o próximo a ser nomeado, indiscutivelmente. Já nesse segundo caso, eu estou falando de um edital de não dizer que vão ser providas as vagas que surgirem, né, que todas ficaram sem preenchidas. Mas agora eu estou falando, existiam 10 vagas, e daqueles 10 que entraram, 2 saíram para outra coisa. Então, naquele concurso, só tivemos, no final das contas, 8 vagas preenchidas, porque 2 já saíram, você também tem o direito de ser nomeado. Então, nesses casos, basicamente, né, aposentou, saiu, sobrou, quantidade de vagas que se queria propor, que se queria nomear, preencheu, depois as pessoas saem, aí você tem o direito. O que não há, as pessoas estão dizendo que há, saem notícias meio irresponsáveis. Supremo diz que quem passou fora das vagas tem direito à nomeação. Quando você vai olhar um caso concreto em que algo aconteceu, surgiram novas vagas, o edital previa isso, nomeia. Ou não surgiram novas vagas, mas dentre os que entraram, alguns saíram. Porque alguém diz, mas não é surgir nova vaga. Sim, é surgir nova vaga, mas é diferente. Quando você já coloca no edital quaisquer vagas serão preenchidas, a administração quer tudo lotadinho. Mas mesmo que ela não diga isso, ela existiam 1000 vagas, a administração vou preencher 500, preencheu 500. E desses 500 que ela colocou saíram 100, ela vai ter que preencher mais, porque ela já disse que precisa dos 500. Ela pode dizer, não preciso dos 1000, preciso de 500. Então coloquei 500, saíram 100, eu tenho que botar mais 100. Quem está lá esperando tem o direito de ser nomeado. Agora, você dizer que como existem mais 500 vagas, vai entrar todo mundo na marra, aí não vai, porque a administração tem a possibilidade de avaliar a conveniência e oportunidade de prover os cargos que estão previstos na lei. A lei pode prever uma certa quantidade de cargos e a administração ir analisando de acordo com o orçamento, com recursos, o que é conveniente ou não. Agora, a questão narrada aqui é uma questão da jurisprudência tranquila do STJ. Um dos casos em que alguém está fora das vagas, mas vai entrar, que se diz aqui, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado fora das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido de certa nomeação se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante a validade do certame. Aí, item verdadeiro, é um dos casos que nós citamos, ok? Outro item aqui muito importante é o item que diz que é condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade no serviço público o exercício efetivo no cargo pelo período de 3 anos. Bem, a gente sabe que houve uma mudança trazida na Lei 8.112, melhor dizendo, na Constituição. Corta a imagem para mim, por favor. Houve uma previsão de que o período para que o sujeito adquira a estabilidade passaria a ser de 3 anos. Depois do Supremo, nós vamos até comentar isso, depois de muita discussão, se firmou que esse é o prazo do estágio probatório. Então você toma posse e você vai passar por um estágio probatório de 3 anos. Após os 3 anos, você adquirirá a estabilidade, desde que tenha sido aprovado naquele estágio probatório, claro, numa avaliação especial de desempenho, uma avaliação especial que é especialmente feita para lhe conferir a estabilidade. A Constituição passou a exigir que isso seja feito, que expressamente seja analisado
o seu comportamento, analisadas as suas condições de permanecer naquele cargo, as suas condições de exercer aquelas atribuições a contento, para que se aprove a sua, se conceda a sua estabilidade. Acabou-se, nos termos constitucionais, com a estabilidade por decurso de prazo, porque o pessoal dizia assim, 3 anos, então com 3 anos e 1 dia eu estou estável, basta isso. É a condição necessária, passarem os 3 anos, e suficiente. Quando eu digo que é necessário, continua assim, tem que passar 3 anos, ninguém pode lhe dar estabilidade antes. Mas não é suficiente. Não basta que passem os 3 anos, é necessário que você seja aprovado, avaliado e aprovado no estágio probatório. Então, nessa linha, quando se diz que é condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade no serviço público, o exercício efetivo no cargo pelo período de 3 anos, não. É uma condição necessária, mas não é suficiente, porque você também tem que ser aprovado, né? Tem que ter aprovação no estágio probatório, ok? Com isso, nós concluímos esse bloco. No próximo, trataremos das questões subsequentes. Até lá, tchau, tchau.